E aí, pessoal, tudo beleza? É, a aula de hoje nós iremos abordar o assunto que é prisma, né? Então, você já viu aí na sua tela o prisma. Então, primeiramente, vamos definir o que é um prisma. O prisma, ele é um sólido geométrico, né? Eu coloco aqui, é um sólido, né? Geométrico. Se ele é um sólido geométrico, ele tem o quê? 3D, né? Ou seja, 3 dimensões, tá certo? E aí, a partir de algumas partes que compõem um prisma, a gente vai entender mais ou menos o que ele é, né? O que significa você ter um prisma, né? Então, todo prisma, ele tem duas bases, né? Você tem aqui a base. No caso, essa base aqui, ela tem 5 lados, então é um pentágono, né? E ela é paralela a outra base, tá? Essas duas bases são congruentes e são paralelas, tá certo? E nós temos também as faces laterais, né? As faces laterais, elas sempre são paralelogramos, paralelogramos, tá certo? Sempre são paralelogramos. Sempre é uma palavra muito forte, né? Então, entenda isso. Sempre são paralelogramos. Então, você vê aqui essas faces que são paralelogramos, tá certo? E aí, nós temos também a altura, né? Que é um componente que todo prisma tem. Com relação às arestas, né? Nós temos dois tipos de aresta. Primeiro é a aresta lateral, que são dessas faces aqui, ó, desses paralelogramos. E você também tem as arestas da base, né? Que pode ser essa aqui, ó, pode ser aqui de baixo. São essas que compõem, no caso aqui, o nosso pentágono, tá certo? Então, se você tem um sólido que tem duas bases iguais, ou seja, duas bases congruentes, rodeadas de paralelogramos, então você tem ali o que a gente chama de um prisma, tá certo? Então, esse aí é a definição de prisma, tá certo? Os prismas, eles podem ser oblíquos e podem ser também retos, né? Então, você vai ter alguns exemplos aqui, né? O primeiro, você tem um prisma oblíquo triangular. Oblíquo, quando aqui você tem os seus paralelogramos aqui, eles não são perpendiculares, essas arestas aqui, laterais, né? Então, ele é inclinado, por isso que ele é chamado de prisma oblíquo. Triangular, porque a base dele aqui, ó, é um triângulo, tá? Então, você tem um prisma de base triangular, tá certo? Já esse prisma reto aqui, quadrangular, significa que a base é um quadrilátero. E aqui são perpendiculares. Então, quando uma base é um quadrilátero, você tem um prisma quadrangular, vamos dizer assim, né? E um prisma reto pentagonal, ele é parecido com esse aqui de cima, só que esse de cima ele é um prisma inclinado e esse de baixo aqui é um prisma reto, porque a base é um pentágono, ou seja, tem 5 lados. Daqui um pentágono. Então, ele parece com esse aqui, ele é um prisma, esse daqui também é prisma, no entanto, um é prisma reto e o outro é prisma oblíquo, tá? Que é exatamente esse exemplo aqui, né? No caso, o que vai mudar é que, no lugar de ser um pentágono, aqui é um hexágono, né? Então, é hexágono. Se é um hexágono, tem 6 lados. Então, é um prisma hexagonal, ou de base hexagonal. E aqui você tem um prisma reto com a base de 7 lados, prisma reto heptagonal, tá certo? Uma observação que a gente deve fazer é que, se as bases de um prisma reto são polígonos regulares, eles recebem um nome especial, que é prisma regular, tá certo? Então,
partindo desse princípio, a gente vai ver alguns casos especiais de prismas regulares, né? Você tem o paralelepípedo, né? Os paralelepípedos, eles são porque eles têm as suas bases sempre são paralelogramos. Então, as faces laterais são paralelogramos, por ser prisma, e também as bases são paralelogramos. Então, você tem aqui paralelogramo e paralelogramo. Então, quando isso acontece, este prisma é chamado de paralelepípedo. E os paralelepípedos, eles têm algumas peculiaridades, né? Eles têm nomes específicos quando eles têm peculiaridades. No caso aqui, os três, nós exemplificamos aqui, o primeiro, né? Vou colocar aqui um. Primeiro aqui, ele é exatamente um paralelepípedo reto, né? Paralelepípedo reto. Mais aqui de reto. Por quê? Porque ele tem essas faces aqui, que são retângulos, e em cima dele é um paralelogramo. Tá? Aqui o 2, nós temos o seguinte. Ele é chamado de reto-retângulo, né? Reto-retângulo, ou paralelepípedo retângulo. Aqui eu tenho um paralelepípedo reto, e aqui eu tenho um paralelepípedo retângulo, né? Ou chamado também de reto-retângulo. Então, ele pode ter esse nome aqui, vou até colocar, ó, paralelepípedo reto, e ele pode ter o nome de esse segundo aqui, paralelepípedo, retângulo, ou pode ser chamado de reto-retângulo. E aqui você tem o mais comum, né, de você ver, que é o cubo, que é quando todas as suas faces são paralelogramos específicos, que são os quadrados, né? Então, você tem aqui a classe dos paralelepípedos e os casos particulares, que é o reto, o retângulo e também você tem aí o cubo, tá? E aqui algumas planificações. Essa aula é uma aula introdutória, algumas planificações para a gente poder começar o nosso estudo sobre os prismas, né? Então, você vai ter aqui a planificação de um prisma de base triangular, né? Você vê que as duas bases são iguais aqui a dois triângulos, né? Você tem esse triângulo 1 aqui, você tem esse triângulo 2, né? E eles, quando você começa a fazer a montagem deles, você vai perceber que essas bases ficam aqui, né? São paralelas. E o vizinho usando a furadeira aqui. E aí você tem aqui, na planificação, você percebe exatamente que você tem esses paralelogramos aqui, esses retângulos, né? Então, você tem a planificação de um prisma de base triangular, né? Triangular. E aqui você tem, mais uma vez, outro prisma, só que de base pentagonal, né? Pentagonal, porque é um pentágono. Aí você vê aqui os dois pentágonos, ó, o pentágono 1, pentágono 2 aqui paralelos e vários retângulos aqui, ou seja, paralelogramos, também na montagem eles ficam paralelos, tá? E aí você tem aqui um paralelepípedo retângulo, ou também chamado, um nome que eu não falei anteriormente, de bloco retangular, tá? Que quando você planifica, você vê aqui esses dois retângulos aqui menores, né? Pode ser também maior, mas eles serão diferentes desses paralelogramos aqui, ó. Tá bom? E o cubo, você vai ver que ele tem 6 faces iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas todas elas são paralelas. E ele também recebe um nome, né? Quando a gente estudou poliedro, você pode ver aí nos vídeos anteriores, que ele é o hexaedro regular. Tá certo, galera? Então, essa aula é uma aula introdutória. A gente vai ficando por aqui.
Espero ter ajudado, né? Não se esquece aí de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas e acompanhar aí as próximas aulas, dando continuidade a este conteúdo. Beleza, galera? Então, até a próxima e bons estudos. Valeu!